a criptomoeda Matic desvalorizou mais de 70% em questão de 4 horas. Quer saber o que aconteceu? Então fica comigo depois da vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma Academia do Bitcoin. Eu sou o Márcio Souza e hoje eu quero falar com vocês sobre a criptomoeda Matic. A Matic, para quem não conhece, é uma criptomoeda que já tem alguns dias, está na posição, uma das primeiras posições, se não a primeira aí na Binance, tá? Que é uma das maiores corretoras de criptomoeda do mundo. E ela simplesmente teve uma valorização fantástica desde o começo de desde o começo de novembro, tá? E aí ela sofreu uma valorização, se eu não me engano, aí de 280%. E aí simplesmente em 4 horas mais ou menos, ela devolveu tudo. Simplesmente ela caiu 70% do valor dela. Então vamos dar uma olhadinha no gráfico da Matic, tá pessoal? Para a gente entender ou tentar entender o que aconteceu com a Matic. Bom, esse é o gráfico diário da Matic, tá? Ela começou a ser negociada aí na Binance, tá? Mais ou menos no dia 26 de abril, né? Mais ou menos não, né? Exatamente no dia 26 de abril. E aí ela passou por uma grande valorização aqui no meio de maio, né? O finzinho de maio. E aí depois disso ela veio numa tendência de queda e aí ela entrou numa tendência de acumulação ou lateralização, como a gente fala. E aí quando foi aqui no dia 23 de novembro, ela resolveu abrir um pivô aqui, tá? Ela acabou rompendo as resistências que ela tinha para trás aqui desde julho de 2019 e ela iniciou uma tendência de alta aí que levou ela a aproximados, se a gente pegar aqui desse fundo em 1º de novembro, tá? Levou aí aos seus holders, né? Aos seus traders, mais de 290% de alta em um mês, tá? E aí a gente viu a Matic sendo negociada nos outros dias com uma desvalorização absurda de 70%, tá? Lógico que isso levantou muita preocupação no mercado. O mercado ficou aí, de certa forma, acendeu um alerta para o mercado e aí começaram a surgir questionamentos, né? E aí eu pude notar aqui que o Cointelegraph, né, ele dispôs uma notícia aqui falando que a Binance defende a Matic, né, após a altcoin desabar mais de 60% devido ao pânico dos grandes traders. Então a Binance está alegando aí, né, ou o Cointelegraph está alegando que houve um pânico geral na venda da criptomoeda Matic e foi isso que acabou desenvolvendo esse prejuízo de 60% nos preços da Matic, tá? E aí a gente pode ver aqui que o CoinMarketCap também registrou, né, uma alta de 562 satoshis na segunda-feira, antes de desabar para mínimos de 195 satoshis. Mas se a gente pegar aqui o gráfico da Matic na Binance, a gente consegue ver que ela chegou a tocar lá os 155 satoshis, então até um pouco mais. Então eu acredito que a gente teve uma desvalorização aqui de 70%, mais ou menos. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo, 70,28% de desvalorização. É muita coisa, tá, gente? Não é comum no mercado de criptomoedas isso acontecer, principalmente com moedas que estão sendo negociadas lá no top 1, tá? Então, como é uma moeda que estava com bastante volume de negociação, acabou até surpreendendo um pouco, mas a gente pode ver aqui que, de fato, o volume negociado no dia de toda essa queda aqui foi gigantesco, tá? E aí, enfim, a Binance está dizendo aqui que é claro que a equipe da Matic não está envolvida no processo de manipulação, porque as pessoas começaram a achar estranho, né? Então todo mundo começou a acreditar que podia ter uma manipulação aí por parte da Matic, que a Matic estava desfazendo os tokens dela, né? Realizando lucros e aí de certa forma manipulando o mercado. E a Matic obviamente negou essa manipulação. E aí o que me deixou aqui um pouco de dúvida, né, e me fez gravar até esse vídeo para falar sobre criptomoedas, em particular a Matic, é que o CZ deixou bem claro que a equipe da Matic não está envolvida nisso. E eu não vejo motivos aí para o CZ, que é o CEO da Binance, né, falar alguma coisa que não seja verdade, tá? E aí eu comecei a refletir um pouco mais, né? E aí eu pude ler que aqui a equipe ainda está investigando os dados, mas já está claro que a equipe da Matic não tem nada a ver com isso, tá? Então a equipe da Matic, de fato, segundo o CZ, não tem nada a ver com essa forte desvalorização que a gente viu na criptomoeda.
E aí é um ponto que eu quero levantar com vocês, tá? A gente tem que ter um pouco de cautela quando a gente vai investir em Bitcoin e principalmente em criptomoedas, justamente por essa questão da alta volatilidade, tá, pessoal? E o que leva a essa alta volatilidade nos preços? A alta volatilidade realmente se deve porque o mercado de criptomoedas ainda é um mercado basicamente embrionário, ou seja, ele não tem muita liquidez, é um mercado que está nascendo, está tomando forma ainda, e ainda os grandes players, os grandes investidores ainda não entraram nesse mercado, e isso acaba gerando uma falta de liquidez. Então o que eu imagino é que em algum determinado momento aqui houve uma grande venda, né, por parte de algum player grande, né, alguém que realmente tinha bastante matic acumulado aqui, e ele acabou fazendo uma venda. Só que por algum motivo isso acabou se estourando em pânico, né? Muitas pessoas começaram a querer vender e aí esse processo de pânico se espalhou pelo restante dos traders aí, tá? E aí acho que o pessoal acabou entrando numa situação de FUD, né? Acabaram ficando um pouco temerosas quanto à situação aí e o preço acabou desabando, porque as pessoas acabaram vendendo por qualquer preço que eles acharam pela frente, tá? Se a gente colocar aqui no gráfico de 1 hora, a gente consegue ver a evolução, né, do medo dessas pessoas. Então até aqui tudo bem, né? A gente tinha um suportezinho, né? E aí mais para trás aqui a gente também tinha um suporte. A hora que perdeu esse suporte aqui, as pessoas começaram de fato a entrar em pânico de forma generalizada, né? E aí a gente viu a queda se estender até 150 e poucos satoshis aí. Então fica aí a reflexão, né, para quando a gente for investir aí em Bitcoin e criptomoedas, a primeira coisa que eu sugiro é regular bem o nosso stop, tá? Porque se a gente tivesse com o stop bem reguladinho, a gente teria saído mais ou menos por aqui, então não teria todo esse prejuízo, tá? Outra coisa que eu recomendo é cautela, né, com os valores que vão ser investidos. Procure sempre investir aí uma grana que seja um pouco mais de risco, um dinheiro que não vai te fazer falta, porque infelizmente o mercado tem dessas, né? Lógico que a gente vê grandes quedas, mas quedas de 70% em poucas horas é só no mercado de criptomoedas, tá? Então é bom a gente ficar sempre atento com esse tipo de movimento e repensar certinho na hora de escolher as nossas posições e quais valores vão ser investidos nessas posições, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. O recado que eu queria dar para vocês hoje foi esse, né? Que existe sim a possibilidade de grandes desvalorizações, bem como também possibilidades de grandes valorizações do mercado de criptomoeda, tá bom? Então, tudo isso também a gente pode colocar num pacote, né, que leva as pessoas a acharem que o mercado de criptomoeda é muito fácil de se ganhar dinheiro, sendo que na verdade não é assim, né? O mercado de criptomoeda é um pouco traiçoeiro. E é por isso que as pessoas, eu acredito, que se encantam um pouco aí com o mercado de marketing multinível envolvendo Bitcoin. Porque elas veem essa valorização de 280% em um mês e acreditam que é possível de fato fazer 20% a 30% todos os meses, tá bom? Então eu não vou me estender sobre a parte de marketing multinível, mas fica o meu alerta aí que o mercado de criptomoedas não é só flores, não é só lucro, tá longe de ser isso, tá bom? Então vou ficando por aqui, a gente se fala no próximo vídeo, espero te ver muito em breve, beleza? Tchau!